Andy Murray, o Sir do tênis. Andy Murray, o Homem de Ferro. Andy Murray, o Mr. Lobby. Esse cara já tá deixando saudade, galera. Nessa edição do podcast Quadro Especial, é uma edição bem especial. Eu falei podcast Quadro Especial. É uma licença poética, né? Essa edição especial do podcast Quadro Principal. Nós vamos lembrar 5 momentos mágicos. Foram vários, mas a gente elencou aqui 5 momentos mágicos na carreira de Andy Murray, que se aposentou nos Jogos Olímpicos de Paris. E, enfim, a gente separou aqui o creme de la creme da carreira do Murray. E eu quero que vocês recordem com a gente. Então, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário aí sobre o que você achou da carreira de Andy Murray, tudo que ele conseguiu fazer, uma belíssima carreira. E lembre de todos esses momentos com a gente. Vamos lá, galera. Passando aqui primeiro pelos números, né? O Andy Murray fez 71 finais da carreira, com 46 títulos de ATP, 2 ouros olímpicos em simples, né? É o único bicampeão olímpico, e uma prata nas duplas mistas com Laura Robinson, que curiosamente faz aniversário no mesmo dia que eu, né? Além de um título de ATP Finals, um título de Copa Davis com a Grã-Bretanha, foi número 1 do mundo por 41 semanas, terminou o ano de 2016 como número 1, a gente vai falar muito desse ano de 2016 no nosso bate-papo aqui, foi um ano mágico mesmo para ele, quebrando uma sequência de 2 anos, né, com o Federer, Nadal e Djokovic, dominando, né, ali o posto, né, de número 1 do mundo, terminando o ano na liderança. 3 títulos de Grand Slams, né? US Open 2012, o Wimbledon 2013 e 2016. Fora as outras 8 finais, nos quais ele perdeu, né? Para Roger Federer ou para Novak Djokovic. De números é isso aí que a gente tem para apresentar, né? Mas para conquistar tudo isso, o Murray teve que batalhar muito, ser muito perseverante, muito resiliente, não foi nada fácil. E agora pegamos uma passagem no túnel do tempo, parafraseando Cícero Guimarães, direto no túnel do tempo, e voltamos a 2012, um ano de frustrações e glórias para o britânico. Pois é, e o Murray colocou a Grã-Bretanha na final de Wimbledon depois de mais de 70 anos fora, o que é um feito sensacional. Só que o adversário da final de Wimbledon em 2012 foi Roger Federer, para quem o Murray já tinha perdido outras 2 finais de Grand Slam, uma no US Open e outra no Australian Open. O tenista britânico, ou escocês, até saiu na frente. Ele ganhou o primeiro set, mas o Federer foi lá, virou o jogo e colocou água no chope da festa, na festa dos britânicos. E aí veio o momento da premiação. O momento da premiação é talvez ali um momento de estado de graça do Murray, em que parece que tudo muda. Ele vai lá, tenta falar, é muito difícil para ele, porque ele estava extremamente emocionado, chora, ele fica. Ele foi ovacionado ali, as pessoas estavam aplaudindo o Murray por mais de 1 minuto. E ele tentando falar e tentando, e aí, a partir do momento que ele consegue formar as frases ali, mesmo em meio a tanta emoção, ele fala sobre o apoio da torcida, o apoio da equipe. Falam que chegaram a comentar com ele, pô, é a sua chance, Murray. Federer já tá com 30, já é a sua oportunidade. E aí o Murray fala, nada mal para um cara de 30 anos, porque o Federer jogou muito naquela final. E, enfim, é um baita discurso do Murray, muita emoção. Ele fala, pô, tô chegando mais perto, tô chegando mais perto. Belíssimo, belíssimo de discurso. E parece que ali muda completamente a mentalidade do Murray. Daniel, eu lembro bem desse jogo e lembro bem do discurso, porque eu lembro inclusive da voz de Dácio Campos, porque ele estava na transmissão do Sport TV na época e fazia a tradução ali enquanto o Murray ia falando. E na hora que acaba o discurso, a minha mãe estava assistindo a final de Wimbledon comigo, eu viro para ela e falo, ele vai ganhar o US Open. Esse cara vai ganhar o US Open, não tem como. Esse cara vai ser gigantesco de Wimbledon e vai ganhar o US Open.
O que eu não imaginava é que antes disso, Andy Murray venceria a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, batendo Roger Federer, o seu algoz da final de Wimbledon, na mesma grama, na mesma quadra, dessa vez um outro torneio, os Jogos Olímpicos, aplicando um 3-0 espetacular na decisão, e ali mudou de vez. Ali sacramentou o crescimento que ele precisava para ser um campeão de Grand Slam. E aí ele chega no US Open, faz um torneio muito bom, e temos a final contra Novak Djokovic numa segunda-feira. Lembro muito bem desse dia também. Eu lembro que eu jogava tênis de mesa na época. E eu fui pro treino com o Murray ganhando de 1-0. E eu falei, pô, eu acho que vai a 5 sets. Vou pro treino tranquilo. Vou voltar, vai estar rolando o jogo ainda. E não é que tava rolando o jogo ainda. Murray abre 2-0, Djokovic empata. E aí eu chego no início do quinto set. Nesse meio tempo, o Murray, aí surge a grande história do US Open, que é a ida do Murray pro banheiro no final do quarto set, e aí tá ele lá, uma pia, um espelho, e ele começa a conversar com ele mesmo. Primeiro sinal de loucura do Murray ali, ele começa a conversar com ele mesmo, tipo, falando, cara, eu não vou perder esse jogo, eu não posso perder mais essa oportunidade, eu tava ganhando de 2-0, não tem como, eu vou ganhar, e ficou falando para ele mesmo que ia ganhar. Na hora que ele volta pro quinto set, ele massacra o Djokovic, aplica 6-2 no quinto para ficar com seu primeiro título de Grand Slam. Daniel, para mim é uma história de cinema isso aqui, cara. Isso aqui é um espetáculo, toda a jornada do herói. A queda lá em Wimbledon, o discurso, o ouro olímpico, e culmina aí no título de US Open em 2012. E esse ano de 2012, né, acaba sendo o divisor de águas na carreira do Murray, né? Porque ele vinha já de 4 finais de Grand Slam que ele perde, e aí essa vitória na final olímpica, né, de Londres, né, uma medalha de ouro para cima do Federer, acaba virando a chave, né? Então muda a carreira do Murray, que o Murray podia ser, né, conhecido como aquele tenista que chegava, mas não vencia, né? Batia na trave e não vencia. Guardadas as devidas proporções, mal comparando o que acontece hoje com o Casper Ruud, né? E também sempre da mesma forma, né? Porque o Murray perdeu as primeiras finais de Slam para Federer e para Djokovic, assim como o Ruud perde para Djokovic, Alcaraz e Nadal, né? Então, ele poderia ser rotulado como esse tenista, né, que chegava e não vencia. Até então a gente tinha esse rótulo pejorativo de que quando ele ganhava era britânico, quando ele perdia era escocês, né? Então essas 4 derrotas duras, né? 2 delas para o Federer, 3 delas para o Federer, né? Uma no Australian Open, que foi 3-0 Federer, mas foi 13-11 no tie-break do terceiro set. E a de Wimbledon em 2012, que ele abre, né? Abre 1-0. E aí a gente pensa, será que vai? Será que o jejum de títulos da Grã-Bretanha vai acabar? Não foi dessa vez, acabou perdendo 3-1 de virada, mas aí nas semanas depois ele conquista o ouro olímpico, e aí para mim muda a chave da carreira do Murray, e mostra também essas 4 derrotas de finais de Grand Slam, mostra um pouco da característica da carreira dele, um cara muito resiliente, um cara muito perseverante, um cara muito persistente, né, que não desiste fácil. Isso foi até o último dia de sua carreira, até o último jogo de sua carreira. Foi um cara que não desistiu, que não se entregou. Então, é por isso que é admirado por todos nós. É isso aí. Outro momento super marcante na carreira do Murray é o primeiro título dele em Wimbledon, lá em 2013, acabando com a seca de títulos de homens britânicos na grama sagrada. Eram 77 anos, tá? Uma loucura. E o Murray sobreviveu a alguns apuros ali das quartas de final para frente. Ele vai tranquilo, sem perder sets até as quartas. E aí ele topa com Fernando Verdasco, super agressivo, super ágil em quadra. O Verdasco abre 2-0 contra o Murray vai lá e vira. Aí vai para semifinal. Ele enfrentou o Jerzy Jovanovic. Lembra dele? O polonês. Eu não lembrava. Eu não lembrava. Pois é. Jerzy Jovanovic, da Polônia. Aí o polonês vai lá, vence o primeiro set, o Murray
vira o jogo de novo. 2 viradas seguidas. Na final, ninguém mais, ninguém menos que Novak Djokovic. Na minha cabeça, quando sai ali a decisão, os dois na final, eu penso, vai ser mais um jogo de 5 horas aí, pode colocar aí, porque isso aí vai ser demorado pra caramba. Já tinha experiência do US Open, né, no ano anterior. Exatamente. Aí o Murray vai lá e simplesmente faz um 3-0, assim, de outro mundo, de outro planeta esse resultado, para cima do Djokovic. Essa que, inclusive, até a derrota do Djokovic na final de Wimbledon 2023 contra o Alcaraz tinha sido a única derrota em 10 anos do Djokovic na quadra central de Wimbledon. Depois da derrota para o Murray, ele não perdeu mais até chegar a perder para o Alcaraz. Então é uma marca assim, de 10 anos. Ninguém conseguiu derrotar o Djokovic na quadra central. É uma loucura. Uma loucura. E o Murray foi lá e fez isso em 2013 e entrou para a história, dando toda essa alegria para o povo britânico. E eu considero essa partida, se não foi a melhor, a maior, enfim, o que você quiser classificar, para mim, foi uma das, assim, top 2 ou 3 ali de maiores partidas da carreira do Murray. Que para mim foi uma aula de tênis. Ele não deu, foi um 3-0 assim, que ele não deu, assim, você vai ver as parciais, são parciais, 6-4, 7-5, 6-4. Mas ele não deu nenhuma brecha para o Djokovic. Ele não deu espaço para o Djokovic respirar. Eu lembro muito bem desse jogo. Foi uma aula de tênis para mim em todos os aspectos, tático, técnico, mental. Foi assim uma das maiores partidas da carreira do Murray. E foi o jogo que finalmente quebrou o jejum, né? Quebrou o tabu de 70 e não sei quantos anos aí de um britânico. Aí agora chamaram o Murray de britânico. Aí agora não é mais escocês, virou britânico, né? Finalmente, a gente, para quem acompanha tênis igual de filme, tem aquele filme Wimbledon, o Jogo do Amor, que é um filme, salvo engano, de 2004, que o Peter Coach, né, ganha o Wimbledon britânico, e aí terminava com o jejum de um britânico vencendo o Wimbledon, né, mas ninguém imaginava que aquele filme de 2004, o jejum só fosse quebrado quase 10 anos depois, com o Andy Murray, né, só que o Andy Murray já no topo, o Peter Coach no filme já estava, era 118 do mundo, foi uma coisa meio de filme mesmo, né, embora o Murray construiu o seu próprio filme, vencendo essa final, e para mim dos 3 títulos, eu diria, os 3 títulos de Grand Slam que ele venceu, para mim, a maior vitória assim, da carreira dele. Assim, eu falo de partida jogada, acho mais até do que a final olímpica de Londres. Sim. Puxa, alguém aplicando 3-0 no Djokovic uma final de Grand Slam? Será que depois do Murray foi o Medvedev em 2021 no US Open? Ou será que o Nadal no meio desse caminho em Roland Garros? Teve Nadal em Roland Garros 2020, que ele até perdeu no primeiro set, foi 3-0 também. Que foi o Roland Garros, por causa da pandemia, foi mais tarde, se não me engano, foi em setembro, outubro. Foi depois do US Open até. É verdade. Então foram aí 7 anos. 7 anos em que ninguém aplicava um 3-0 numa final de Grand Slam contra o Djokovic. Mais uma marca fantástica do Andy Murray. Mas dando prosseguimento aqui, 2016 foi provavelmente o maior ano da vida do Andy Murray. Foi fantástico em resultados, em marcas conquistadas. 9 títulos ao longo de toda a temporada, incluindo 3 Masters 1000, sendo um deles no Saibro. Ele ganhou em Roma, bateu o Djokovic na final de Roma em 2016, fez final em 3 dos 4 Grand Slams, perdeu a Australia Open e Roland Garros para o Djokovic. Em Roland Garros, o Murray chegou a vencer o primeiro set, mas aí o Djokovic vira e conquista o primeiro título dele lá no Saibro Parisiense. Mas durante o ano inteiro, o Murray fez uma campanha assim digna de número 1 do mundo mesmo. E aí, a partir do momento que chega ali o meio do ano, chega em Wimbledon, o Murray começa a trilhar seu caminho rumo à liderança do ranking mundial. Ele vence o torneio de Wimbledon, batendo Milos Raonic na final. E termina a temporada com muito mais gás do que o Djokovic. Estava claro isso. O Djokovic ainda faz a final do US Open, perde de virada para o Wawrinka,
Mas o Murray tinha muito mais gás, emenda uma sequência de títulos ali no fim do ano, assume a liderança do ranking, vence o ATP Finals e fecha 2016 como número 1 do mundo, algo talvez inesperado, porque ele quebra uma sequência ali de Federer, Nadal e Djokovic. Num ano extremamente dominante do Djokovic, ele consegue se equiparar ao Djoko, o que, caraca, pensar nisso é insano. E ele conseguiu. Ele não só conseguiu, como ultrapassou o Djokovic, né? Termina o ano como número 1 e faz história. E você terminar o número 1, você ser número 1 do mundo na era Federer, Nadal e Djokovic, né? Então, até por isso, o Big Three virou Big Four, né? Justamente por causa da entrada do Murray nessa festa. E além de tudo, ainda teve o bicampeonato olímpico aqui no Rio de Janeiro, né? Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, que ele vence o Del Potro, né? E se torna, até agora, né, o único bicampeão olímpico da história do tênis. E faltou, né? Ele conquistou o Wimbledon 2 vezes, conquistou o US Open, bateu na trave várias vezes no Australian Open e ele poderia, bateu na trave, podemos dizer assim, bateu na trave no Australian Open, ou bateu na trave em Roland Garros. Porque teve essa final contra o Djokovic em 2016, que ele perde de virada. E se a gente voltar para 2015, ele faz semifinal contra esse mesmo Djokovic. É um jogo que dura até 2 dias, contextualizando. Parou por causa da chuva, um dia volta no dia seguinte, contextualizando na época, a Felipe Chatrier ainda não tinha o teto retrátil, né? Então, né, quando parava para chuva, os jogos eram interrompidos mesmo. E é um jogo de 5 sets. O Murray é derrotado no quinto set por Djokovic. Se ele consegue vencer, ele enfrentaria a final. O Wawrinka, tudo bem, o Wawrinka poderia ter vencido também, estava iluminado, ganhou, mas seria uma possibilidade real, né, dele vencer Roland Garros também, né? Então, ele teve essa chance de ganhar um Grand Slam no Saibro, né? Que para o britânico hoje em dia é pouco imaginável, né? Mas de qualquer maneira foi um ano espetacular, né? Foi um ano que colocou o Murray no meio dos 3 gigantes, né? Se tornou um quarto gigante, né? Então a nomenclatura de Big Three virou para Big Four, né? Então, e a final de Wimbledon, que ele vence o Raonic, que foi o único fora, a gente não teve uma final de Grand Slam contra o Nadal, né? A gente teve só com o Federer, com o Djokovic e com o Raonic, né? Então fica essa curiosidade aí. Mas você conseguir ficar como número 1 do mundo por muitas semanas, né? 40 e poucas semanas, se não me engano, como a gente falou na introdução, na era do Big Three, né? Claro, cada um teve seu auge ali no momento, mas sempre tinha alguém ali no auge, em altíssimo nível, só pro Andy Murray mesmo. É isso, é um feito só para Andy Murray mesmo, sensacional. Aquele 2016 do Murray foi fantástico. Em 2019, depois de tudo que já tinha vencido, o Murray chocou o mundo. Primeiro de uma forma triste e depois uma recuperação fantástica. Isso porque no início de 2019 o Andy Murray anunciou sua aposentadoria. Ele deu uma entrevista coletiva lá no Australian Open, reclamou demais das dores que ele estava sentindo no quadril, que era um negócio absurdo, que ele não aguentava mais, ele não estava conseguindo aproveitar nem o jogo, nem o tênis em si, e nem a vida dele, de tanta dor que ele estava sentindo. Parecia que ele jamais voltaria às quadras depois daquilo. Eis que, depois de todos os procedimentos que ele teve que se submeter ali, colocou quadril de ferro, é uma coisa absurda, assim, de se pensar para um atleta. Ele simplesmente foi lá, 5 meses depois, estava de volta às quadras, jogou duplas em Queens com o Feliciano Lopes e ganhou o título de Queens, no ATP 500 de Queens, que é preparatório para o torneio de Wimbledon. Semanas depois ele joga em Wimbledon, faz uma dupla mista memorável, histórica com a Serena Williams. Eles acabam perdendo para a dupla do Bruno Soares, inclusive, nesse torneio. Mas fizeram jogos bem legais, o Murray e a Serena, que é simplesmente a maior de todas, a maior da história. E no final ainda de 2019, o Murray conquista seu último título na carreira, o ATP 250 da Antuérpia, batendo Stan Wawrinka de virada na decisão.
mesmo depois da pandemia, a pandemia eu acho que atrapalhou muito esse crescimento do Murray. Ele vinha numa crescente, aí vem a pandemia e aí ele não consegue manter mais essa sequência, né? Porque parecia que ele ia voltar para as cabeças. Mas aí veio a pandemia, o Murray já não estava no nível alto que estava jogando ali naquele final de 2019, bateu o Wawrinka numa final de campeonato, não é para qualquer um, né, minha gente? E mesmo assim, o Murray foi lá, dia após dia, mostrou o quanto ele ama esse esporte, não desistiu, nos proporcionou aí, nesses últimos 4, 5 anos, jogos absurdos, jogos fantásticos, maravilhosos, assim, de se aplaudir, de se achar inacreditável. Um que tá muito fresco ainda na cabeça é aquele jogo contra o Kokkinakis no Australia Open, que o Murray leva o Kokkinakis ao extremo, vence o jogo de virada, é uma loucura aquele jogo. O jogo É. termina às 4 da manhã da Austrália, já era à tarde aqui no Brasil, né? Parece que o jogo virou, né, para os australianos. Pois Foi é, muito foi, surreal foi, aquele jogo. foi um jogo absurdo, uma loucura proporcionada por Andy Murray e ele engaja, né? Ele entra ali na onda da torcida, porque a torcida estava toda pro Kokkinakis, porque o cara é australiano. E ele vai, faz um ponto lá, salvando 1000 vezes os ataques do Kokkinakis. Ele vai, manda um alô pra galera, e aí, fala mais. Murray é fantástico. E que amor pelo esporte, hein, Daniel? Caramba, todos esses anos jogando limitado. Ele estava limitado fisicamente, mesmo assim, não desistia dos jogos, deu o seu melhor, o que tinha disponível ali. Vai que surge o apelido Iron Man, né? O Homem de Ferro, né? O cara já baleado, já não no auge físico, né? E aí você vê a questão do problema do quadril, né? A gente teve o nosso Guga sofrendo muito com o quadril, né? Só que aí você vê a evolução da medicina esportiva, porque o Murray, já com a medicina esportiva já evoluída, ele permitiu com que ele voltasse a jogar e jogou em alto nível. Se não jogou como jogou no auge, mas jogou em alto nível. O Guga, infelizmente, não teve esse privilégio, não tinha chegado nessa evolução a ponto de ele voltar e jogar em altíssimo nível, né? O Murray ainda permitiu ter isso, né? E aí a gente fica pensando, né? Se não fossem as lesões, eu falei isso no podcast que a gente falou da Olimpíada, que a gente até falou naquele bloquinho do Andy Murray, que a carreira do Murray seria muito maior não fossem as lesões, né? Não fossem os problemas físicos que interromperam, né, a carreira dele. Então ele poderia ter conquistado mais Grand Slams, poderia ter conquistado mais títulos no geral, mas isso que você falou, né? O amor ao esporte, né? Nem mesmo as lesões, nem mesmo os problemas sérios que ele teve, cirurgia, fizeram ele abandonar o jogo, né? Teve ali aquele em 2019 que ele, né, anunciou aposentadoria, mas você vê, o bichinho voltou, né? O bichinho picou, ele voltou de novo e voltou jogando e lutando. E a gente tem vários jogos, citou o jogo do Kokkinakis, tem vários jogos que a gente pode citar aí, contra a Berrettini na própria Austrália, vários jogos intermináveis aí que a gente pode citar do Murray, como ele não largando o osso, né? Que é uma característica de um grande tenista, não largar o osso, não se entregar, não desistir jamais. É isso, é um ser dentro e fora das quadras, não tem jeito. E para fechar esse vídeo, a gente não pode esquecer de falar também de outro momento brilhante da carreira de Andy Murray, que foi construído ao longo da carreira dele, na verdade, que é o apoio que ele sempre deu ao tênis feminino, algo que deveria ser considerado o básico, obviamente, todos deveriam fazer isso, mas que infelizmente não é, porque quase ninguém faz. E por isso foi tão grandioso da parte do Murray sair em defesa várias vezes do tênis feminino, seja em lance de premiações, ou seja em episódios como esse, por exemplo. Depois dos Jogos do Rio, um jornalista fala para ele que ele é o único a ter 2 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos no tênis, e aí ele fala, né, a Serena Williams e a Venus Williams têm uma porrada de medalha de ouro. Eu não sou o primeiro a fazer isso. E sempre trazendo essas questões do tênis feminino. Antes disso ainda,
ele contratou a Amélie Mauresmo para ser treinadora dele, depois que ele rompe com o Ivan Lendl, e ele tem essa relação de ir e voltar, ele rompe com o Lendl, aí trabalha com a Mauresmo e depois volta com o Lendl como técnico. A Mauresmo ficou 2 anos como treinadora dele e ele aprendeu muitas coisas nesse período, inclusive o caminho percorrido para ele ser número 1 do mundo tem muito dedo da Mauresmo nesse trabalho, que foi técnica dele durante a temporada de 2014 e 2015. Então, o Murray deu essa oportunidade, acreditou no trabalho da Mauresmo e deu super certo, sendo o primeiro jogador de tênis entre os homens na elite a contratar uma mulher para ser sua treinadora. É fantástico isso. E a gente não vê hoje em dia isso acontecendo, ou seja, o Murray foi lá, fez e infelizmente acabou parando ali. Talvez outros tenistas pudessem dar essa oportunidade e alcançar grandes resultados ou grandes aprendizados, isso seria fundamental. Depois ainda tem um outro episódio em Wimbledon 2017, o Murray perde para o Sam Querrey nas quartas de final, e aí o repórter fala, o Sam Querrey é o primeiro americano desde, acho que 2009, se não me engano, a chegar na semifinal de Wimbledon, aí, Mali player, jogador homem. Porque Serena Williams, Venus Williams já fizeram isso incontáveis vezes, se eu não me engano, a Case também fez, a Coco Van der Reg também fez, a Venus, nesse ano, inclusive, ela fez final de Wimbledon, acabou perdendo para a Muguruza. Então, o Murray, acho muito interessante ele sempre resgatar essa questão do tênis feminino, que às vezes acaba ficando de lado, acaba sendo esquecido, assim, principalmente nesses momentos de citar estatísticas, né, Daniel? Então, enfim, simplesmente Sir Andy Murray, né? Quebra paradigmas, né? Quebra paradigmas. Inclusive, esse ano mesmo que a gente teve o Rio Open, né? Mais uma edição do Rio Open, ele falou até no Twitter, né? Que, pô, seria legal que tivesse um Masters 1000 na América do Sul. Então, isso mostra que o cara, o amor pelo esporte, vamos citar de novo, o amor pelo esporte. Porque o esporte, ele é muito, esporte tênis, ele é muito, ou esporte qualquer outro que você quiser classificar, quer dizer, assim, caracterizar aqui, ele é muito abrangente, e tem gente que limita só ao masculino, limita só ao continente europeu, aos Estados Unidos, e ele não é só quebra paradigmas, ele pensa de forma macro, né? Então, o tênis feminino, que olha, o tênis feminino eu considero o tênis é o esporte feminino que tem maior prestígio no mundo. Pode comparar com qualquer outra modalidade feminina aí. O tênis é o que tem mais prestígio no mundo, é onde tem as jogadoras mais bem pagas, atletas mulheres no caso, mais bem pagas comparadas a outras modalidades. E ainda assim, né, dentro do universo do tênis, a gente tem ainda uma disparidade, né? Mas hoje você já vê evoluções, você já vê os Grand Slams ainda já pagando a mesma premiação entre homens e mulheres, e o Murray sempre ali um ferrenho defensor disso. Isso é uma eterna discussão de premiação, mas os Grand Slams já equiparam, né, a premiação. Você tem um tênis feminino forte, que é uma coisa que ele sempre defendeu, faz com que o esporte cresça também junto, né? Então, ele trazer a Amélie Mauresmo como técnica, realmente eu não lembro, depois de Murray eu não vi ninguém trazer uma técnica mulher, né, no caso. E todo mundo tem algo a oferecer, todo mundo tem experiências a trazer, né? Então, isso ajudou muito o Murray a se tornar o tenista vencedor que foi, né, em sua carreira. Então, ele também defender, falar de, podia ter um Masters 1000 na América do Sul, falando muito do público apaixonado que a gente tem aqui, e as entidades, tanto a ATP e principalmente a WTA, não se importam muito com este mercado sul-americano que tem torcidas apaixonadas, e você aí preferem, óbvio, dinheiro. Eu assim, não julgo a questão comercial e tal, mas você leva tênis, torneios importantes para centros em que tem o dinheiro, mas não tem a paixão da torcida, não tem, vai ficar aquela coisa pasteurizada. Então, eu fiquei muito feliz quando ele, durante o Rio Open, defendeu, falando, né, dessa ideia. Não precisa ter um Masters 1000, mas você olhar mais para o nosso continente. Então, ele é um cara que
defendeu isso também. Então, ele é um cara que quebra paradigmas. Ele pensa fora da caixa, ele pensa de forma macro. Então, por isso que ele é um cara muito admirado por esses posicionamentos. Tem muita gente que tem medo de se posicionar, tem muita gente que se omite. Ele nunca teve medo de se posicionar, de falar o que ele pensa, né? Tenista não é robô, né? Que só entra, joga e acabou. Porque tem muitos torcedores que acham que o atleta ele tem que ser só robô. Ele tem que entrar, chegar, jogar e acabou. Não, ele também tem que ter o seu pensamento, ele também tem que ter o seu senso crítico. Hoje a gente está numa era em que os atletas hoje se posicionam, né? Recebem muita crítica por isso, por se posicionar. Mas hoje a gente tem que se posicionar. E ele é um cara que sempre se posicionou, ele sempre pensou fora da caixa, né? Vou usar essa expressão. É isso. Sir Andrew Barron Murray. Que cara fantástico. Já está deixando muita saudade. E é aquilo que você tinha falado, Daniel, no último episódio. É difícil encontrar alguém que seja hater do Murray. Você pode achar aí hater do Federer, hater do Nadal, hater do Djokovic, hater da Serena. Hater do Murray é muito difícil. Porque é um cara fantástico, não tem jeito. Dentro e fora das quadras sempre mostrou isso. É isso aí. É um cara que vai deixar saudades, infelizmente, as lesões, né? É claro que ele termina. Ele completou sua carreira, pode dizer assim, né? Mas é aquilo, né? Fica aquela coisa. O que seria do Murray se ele estivesse mais saudável? Pô, ele teria mais títulos. Certamente, pelo tênis que ele jogou, certamente ele teria mais Grand Slams. Né? Não diminuir o que ele fez, ele é gigante, mas ele teria mais títulos Grand Slams, ele seria mais tempo número 1. Temos mais jogos memoráveis com ele, contra os grandes, né? Então, mas de qualquer maneira, se a gente está fazendo esse vídeo aqui em homenagem a ele, é porque ele é um cara fantástico e gigante, né? Tem gente que ganha Grand Slam e às vezes a gente nem lembra, né? Mas ele não. Ele a gente vai lembrar bastante. Quem gosta de tênis, gosta de Andy Murray. Eu acho que as coisas se entrelaçam. É claro que cada um pode ter sua preferência, né? Mas não precisa gostar do Nadal e para não gostar do Murray e vice-versa, entendeu? Não precisa ser ídolo do Djokovic para não gostar do Andy Murray, enfim. É isso. É isso aí, meu povo. Encerramos essa edição. Muito obrigado para vocês que ficaram aqui relembrando com a gente esses grandes momentos da carreira do Murray. Deixa aí seu comentário. O que você achou da carreira de Andy Murray? É um dos melhores tenistas de todos os tempos? Diga aí para a gente qual é a partida que você mais lembra do tenista britânico. Enfim, vai comentando aí que a gente vai conversando com vocês ao longo dessa semana. Beleza? Valeu, Daniel, pela parceria mais uma vez e muito obrigado, galera. Falou e até a próxima.